Este trabalho foi desenvolvido para a disciplina de elementos de máquina. Falarei sobre polias e correias em sistemas de transmissão. O sistema de transmissão de movimento por correias é aquele que transmite para a máquina o movimento gerado por um motor através de um sistema de polias e correias. Geralmente, esse tipo de sistema é utilizado onde não se é viável utilizar um sistema de transmissão por engrenagens. Este sistema basicamente é constituído por três elementos: o motor, que tem a função de gerar o movimento para o conjunto; a correia, que tem a função de transferir o movimento gerado no conjunto motriz para a máquina; e as polias, que têm a função de transmitir o movimento gerado pela fonte de alimentação para a máquina. No sistema de transmissão, as polias podem ser motriz ou motoras, que é aquela que recebe o movimento gerado pela fonte de alimentação, no caso o motor, e as movidas, que é aquela que recebe o movimento da polia motriz por meio das correias e o transmite para o conjunto de máquina. A polia é uma peça mecânica muito comum em diversas máquinas, utilizada para transferir força e energia cinética. Uma polia é constituída por uma roda de material rígido, normalmente um metal. Quando acionada por uma correia, ela transfere o movimento e energia para outro objeto, e quando associada a outra polia, ela realiza o trabalho equivalente de uma engrenagem. Os tipos de polia são determinados pela superfície no qual se assenta. Os tipos de polia mais comuns são as polias planas e as polias trapezoidais. Perfil de polias. As polias planas pode se apresentar em quatro configurações: a polia de aro plano, a polia escalonada de aro plano, a polia de aro abaulado e a escalonada de aro abaulado. As trapezoidais pode se apresentar em dois tipos: a polia V simples e a polia V múltipla, ou a poli-V. Existe também um terceiro tipo de polia, que é a polia sincronizadora. A polia sincronizadora é específica e funciona da seguinte maneira: uma correia interliga as polias, que as fazem rodar na mesma direção, sentido e tempo. Justamente por causa disso, ela recebe o nome de polia sincronizadora. A polia sincronizadora oferece um movimento uniforme e perfeito para as máquinas, pois existe das duas polias o mesmo sentido, direção e tempo para rodar. A partir desse movimento, esse tipo de polia oferece potência para o funcionamento de seus motores e máquinas. Sistema de múltiplas polias. Além da transmissão do movimento, as polias podem assumir outras funções dentro do sistema de transmissão. As polias auxiliares fazem o direcionamento da correia dentro do sistema, além de mantê-la tensionada. As polias esticadoras fazem o tensionamento principal da correia no sistema. Alguns modelos são dotados de mola, que promove o tensionamento automático da correia. Agora vamos falar sobre correias. Correias são elementos flexíveis que transmitem movimento de rotação entre dois eixos, motor e movido, por intermédio das polias. Elas são empregadas quando se pretende transmitir potência de um veio para o outro a uma distância que o uso de engrenagens é inviável. Entre as vantagens da utilização das correias, podemos destacar: elas são flexíveis e elásticas, adequadas para grandes distâncias entre centros de eixo, paralelos ou reversos, com um menor custo para montagem e manutenção. Melhor posicionamento entre os elementos motrizes e máquinas, simplificação do projeto e menor custo, tanto de instalação quanto de manutenção, absorção de carga de impacto e amortecimento e isolamento de vibrações, transmissão mais silenciosa e vida útil do equipamento. Correias planas. É o tipo mais simples de correias e elas são indicadas para operações com velocidade elevada. Quando utilizada em polias de aro plano, essas correias têm a melhor conservação, porém, quando utilizada em polias abauladas, podem ser melhores guiadas no sistema. Correias trapezoidais ou em V. A correia em V transmite o movimento a partir do contato com as superfícies laterais da polia da correia. As correias em V são fáceis de instalar e asseguram uma transmissão silenciosa e limpa, inclusive com a possibilidade de reduzir e multiplicar a velocidade. A estrutura da correia em V se compõe da seguinte forma:
Ela tem a cobertura, o elemento isolante, o elemento tensor e o elemento de compressão. Essa correia em V ela pode ser encontrada em vários modelos, sendo sua forma simples ou múltipla. O sistema de transmissão ele pode se apresentar nas seguintes configurações: correia aberta sem reversão, correia cruzada com reversão e correia aberta com reversão. Relação entre o diâmetro das polias. A velocidade fornecida por um conjunto transmissor depende da relação entre os diâmetros das polias. Polias de diâmetros idênticos transmitem para a máquina a mesma velocidade, o mesmo RPM, fornecido pelo motor. Em caso de polias com tamanhos distintos, a velocidade transmitida para a máquina será maior ou menor. Se a polia motora, isto é, aquela que fornece o movimento, é maior do que a movida, isto é, aquela que recebe o movimento, a velocidade transmitida para a máquina é maior RPM. Do contrário, se a polia movida for maior que a polia motora, a velocidade transmitida para a máquina é menor, tem um menor RPM. Para calcular o RPM das polias, é só aplicar a seguinte expressão matemática: N1 sobre N2 igual a D2 sobre D1, onde N1 e N2 são os RPMs das polias motora e movida, respectivamente, e D2 e D1 são os diâmetros das polias movida e motora. Agora vamos a um exemplo do cálculo entre relação de polias. Supondo que numa fábrica deseja que um equipamento rotacione a 150 RPM. Sabendo que o seu motor ele rotaciona a 600 RPM e a polia motriz tem um diâmetro de 50 mm, podemos utilizar a fórmula informada anteriormente para calcular o diâmetro da polia movida. Com a aplicação da fórmula, conforme o exemplo, temos que a polia movida teria o diâmetro de 200 mm